Nesta aula nós vamos apresentar a modelagem de pequenos sinais do conversor buck-boost em condução contínua, conversor buck-boost apresentado aqui na figura. Para que a gente possa fazer a modelagem, o primeiro passo é a obtenção das etapas de operação e das equações nos elementos armazenadores de energia. O conversor buck-boost, em condução contínua, tem duas etapas de operação. Primeira etapa nesse intervalo de 0 até Tc, onde no primeiro momento a chave está fechada e o indutor está armazenando energia através desse laço, enquanto o capacitor está entregando energia para a carga. Do ponto de vista do indutor, então a tensão do indutor é igual à tensão de entrada, a tensão do indutor é essa que é L de dt. E o capacitor tem a sua corrente igual à corrente de carga, portanto IC, que é C dVc dt, é igual à corrente de carga, que é a tensão de saída pela resistência. É importante observar que a tensão de saída adotada pelo Erickson, que nós estamos usando a notação dele, tem o positivo na parte superior, o negativo na parte inferior, enquanto a polaridade aqui no capacitor, a polaridade real, é positivo na parte inferior, negativo na parte superior. Portanto, nós vamos ver que esse conversor vai apresentar uma tensão de saída negativa. É muito comum nas análises do conversor buck-boost as pessoas já adotarem a polaridade inversa, estão mostrando uma polaridade positiva, um valor numérico positivo para a saída, mas com uma notação aqui inversa em relação ao que o Erickson adotou. A segunda etapa de operação é a entrega de energia. Então, o conversor ele tem nessas duas etapas o indutor fazendo o papel de transferência de energia. Nunca há um contato entre a fonte de entrada e a carga. Por isso que ele é chamado conversor a acumulação de energia indutiva de forma indireta. Porque na primeira etapa eu armazeno energia no indutor, como a gente viu, na segunda etapa o indutor transfere energia para a carga. E isso traz algumas características importantes e interessantes do ponto de vista do conversor buck-boost. Uma delas é que, diferentemente dos conversores anteriores, conversor buck e conversor boost, o conversor buck-boost no seu indutor, eu vou ter 100% do processamento da energia. Toda a energia passa pelo indutor. Os dois conversores vistos anteriormente, em alguma etapa de operação, a entrada era conectada diretamente à saída. Então, existia uma transferência de energia direta. Consequentemente, o volume do indutor se torna um pouco menor nesses conversores do que no conversor buck-boost. Porque o conversor buck-boost, o indutor tem que processar toda a energia. Além disso, nós vamos ver aqui nesse conversor um aparecimento de zero no semiplano direito, e se deve a essa característica de você armazenar energia no indutor e entregar para a saída. Então, ali na frente nós vamos chegar nessa característica. As equações da segunda etapa, então a tensão do indutor, ela se torna igual à tensão de saída, então VL, que é L de dt, é igual à tensão de saída, lembrando que a polaridade no indutor é positiva em cima, negativa embaixo, idêntica à polaridade adotada pelo Erickson para a saída. A corrente aqui nesse nó, ela pode ser dada com a corrente do indutor é igual a corrente do indutor que sai do nó mais a corrente do capacitor é igual a corrente do resistor, como está aqui. Então, isolando, eu chego aqui a corrente do capacitor, que é igual a C dVc dt, é menos a corrente de saída, menos a corrente do indutor. Aplicando o conceito de valor médio instantâneo, que a gente já apresentou, que é o valor médio para um período de comutação, dado por essa notação, aplicando isso para o indutor, então eu tenho aqui a integral da primeira etapa de operação, até Tc, onde a tensão do indutor é a própria tensão de entrada, mais a integral
na segunda etapa de operação, de TC até TS, onde a tensão do indutor é a própria tensão de saída. Resolvendo essas integrais, você chega aqui que a tensão de entrada vezes D, mais a tensão de saída vezes 1 menos D. Essa aqui é a nossa equação 1, é a equação da energia no indutor. Seguindo o mesmo procedimento para o capacitor, a gente tem que o IC, que é igual a C dV/C dt, 1 sobre o período, integral 1 do período, do IC de tal de tal, anotação de valor médio instantâneo. Na primeira etapa, a corrente do capacitor é a própria corrente de saída. Na segunda etapa, como a gente viu, é a corrente de saída aliada à corrente do indutor. Resolvendo essas duas integrais, a gente chega aqui na corrente de saída vezes D, mais a corrente de saída vezes 1 menos D, mais a corrente do indutor vezes 1 menos D, lembrando aqui dos sinais negativos, porque a tensão de saída está invertida. Reorganizando os grupos e simplificando, então nós temos que a corrente de carga menos a corrente do indutor vezes 1 menos D. Assim como eu comentei para os conversores anteriores, novamente a gente pode olhar para essas equações e ver que elas fazem sentido do ponto de vista das etapas, uma vez que a carga está sempre conectada lá no capacitor, não depende da chave estar aberta ou fechada, do diodo estar ligado ou desligado. E já o indutor, ele só vai ter corrente naquele nó caso a chave esteja aberta, que é esse período 1 menos D. Então é razoável que nesta parcela matemática da equação eu tenha a corrente do indutor ponderada por 1 menos D e já a corrente de carga não tem ponderação com a razão cíclica da chave. Essa mesma análise pode ser feita para a corrente do indutor, para que você verifique se a equação matemática que você está obtendo, ela tem significado físico, ela realmente comprova o funcionamento do conversor. Durante a primeira etapa, a corrente da fonte de entrada é igual à corrente do indutor. Durante a segunda etapa, a corrente de entrada é igual a zero. Então, a gente vê que a corrente de entrada ela nada mais é do que a razão cíclica vezes a corrente do indutor. Tá? Essas equações 1, 2 e 3 obtidas aqui, elas compõem a equação 7.27, que está na página 204 do livro do Erickson. Para obter o modelo de pequenos sinais, o próximo passo é fazer a aplicação das perturbações. Então, no lugar da tensão de entrada, a gente vai substituir uma tensão de entrada quiescente mais uma perturbação. No lugar da razão cíclica, eu vou substituir uma razão cíclica quiescente mais uma perturbação. A consequência dessas perturbações é um transitório gerado na corrente do indutor, na tensão de saída e na corrente de entrada. Então, a corrente do indutor ela vai ser um valor quiescente mais uma perturbação, a tensão de saída um valor quiescente mais uma perturbação, assim como a corrente de entrada vai ter lá um valor quiescente mais uma perturbação. Lembrando sempre que é uma linearização em torno de um ponto de operação, portanto, o valor quiescente tem que ser sempre bem superior ao valor da perturbação. Isso falando em magnitude, falando em valor de módulo. Isso vale tanto para a tensão de entrada, para a razão cíclica, para a corrente do indutor, para a tensão de saída e para a corrente de entrada. Na sequência, a gente tem que pegar as equações da tensão média no indutor e da corrente média no capacitor. Iniciando pela tensão média no indutor, a gente vai substituir aqui aquelas perturbações apresentadas. Então, lembrando que VL é igual a L, D e DT, a gente substitui aqui no lugar da corrente o valor quiescente de corrente mais a perturbação, aqui no lugar da tensão de entrada o valor quiescente mais a perturbação, a mesma coisa para a razão cíclica, aqui nesses dois termos, valor quiescente mais a perturbação,
e para a tensão de saída, o valor quiescente mais a perturbação. Passo seguinte, fazer as suas multiplicações, estão apresentados aqui embaixo, expande os termos, simplifica o que for possível e organizar a equação. Então, organizando a equação, a gente tem aqui do lado esquerdo a indutância vezes a derivada do valor quiescente mais a derivada da perturbação. Lembrando que a derivada do valor quiescente vai dar zero, então vai sobrar só esse termo. E do lado direito da equação a gente tem os termos CC, os termos lineares de primeira ordem, cujos termos serão utilizados para a modelagem de pequenos sinais, e os termos não lineares, os termos de segunda ordem, conforme a gente já explicou, um valor muito pequeno multiplicado por um valor muito pequeno, o resultado dessa multiplicação ele tende a fazer pouca diferença perante os termos de primeira ordem, que é um valor muito pequeno multiplicado por um valor substancialmente mais elevado. Portanto, a gente despreza os termos de segunda ordem e vai utilizar apenas os termos de primeira ordem para obter a linearização em torno do ponto de operação. Já os termos CC serão utilizados para obter a equação de regime permanente do conversor Buck-Boost. Então, pegando apenas os termos de primeira ordem, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da equação, nós temos esta equação aqui, que é a equação que será utilizada para o modelo de pequenos sinais. Partindo do valor quiescente, os termos DC do lado esquerdo e do lado direito da equação, nós temos que zero, porque era a indutância vezes a derivada do valor constante de corrente, derivada da constante é zero. Então, nós temos zero igual a tensão de entrada vezes D, mais a tensão de saída 1 menos D, de modo que a tensão de saída pela tensão de entrada é menos D, 1 menos D. Então, esse aqui é o ganho CC do conversor de Buck-Boost. Plotando esse ganho em função da razão cíclica, a gente tem esse comportamento. Para D entre 0 e meio, o conversor é abaixador. Para D entre meio e 1, o conversor é elevador. Essa característica é exponencial. O gráfico aqui ele é positivo, porque a gente está mostrando o módulo dessa função. Eu acho mais prático trabalhar com valores positivos, então é uma escolha pessoal mesmo. E aqui eu estou mostrando uma tangente à curva do conversor. Então, por que mostrar essa tangente? Porque a gente está fazendo uma linearização em torno de um ponto de operação. Então, é isso aqui que a gente está fazendo. Se eu escolho este ponto de operação, eu estou variando a razão cíclica ou variando a tensão de entrada em torno deste ponto de operação e escrevendo uma expressão matemática linear que me representa esse comportamento da tensão de saída e da corrente do indutor. Vejam que, por um intervalo de tempo mais ou menos deste tamanho que eu estou demonstrando aqui, as curvas tangente e real elas estão sobrepostas. A partir do momento que eu começo a me afastar do ponto quiescente, eu começo a ter uma diferença entre o valor real e o valor aproximado. Por isso que o nosso modelo de pequenos sinais que a gente obtém, ele vale para pequenos degraus de razão cíclica. A partir do momento que eu estou nesse ponto de operação, a minha equação está expressando este comportamento. Se eu tiver num outro ponto de operação, eu vou ter aqui uma outra tangente. Então, é bem razoável de você observar que se você se afasta muito do ponto de operação, ou seja, se eu der um degrau muito grande na minha razão cíclica, eu vou ter uma resposta do modelo que não vai ser condizente com a resposta do conversor. Por isso que a gente enfatiza bastante que o modelo tem limitações. Eu tenho que interpretar e descobrir essas limitações.
outro ponto que é importante observar é que essas limitações elas dependem bastante da região da curva que eu estou. Este ponto aqui, mais ou menos o joelho desta exponencial, é onde eu vou ter o maior erro. Um afastamento aqui, mais ou menos de 0,1 de razão cíclica, já faz com que eu tenha uma distância entre o valor real e o valor linearizado. Já se eu tiver aqui em torno de 0,3 de razão cíclica, observem que eu estou numa parte já aproximadamente linear da curva. Então, de 0,3 para 0,2 para 0,15 é praticamente uma reta. Então, eu vejo que se eu linearizar em torno deste ponto de operação, o meu modelo ele vai ter uma fidelidade maior em representar essa curva real, mesmo com degraus de razão cíclica mais elevados do que quando eu estou aqui num ponto de operação próximo a esse joelho da curva. Então, por isso que é importante a gente validar o nosso modelo no ponto de operação desejado, ou se você tiver mais um ponto de operação, nos pontos de operação desejados. A gente deve realizar o mesmo procedimento para o capacitor. Então, aqui está a equação do capacitor, IC, que é igual a C dVc dt, é a corrente de carga menos a corrente do indutor, que multiplica 1 menos D. Então, substituindo já os valores quiescente mais a perturbação, então, C dVc dt, valor quiescente mais a perturbação, no lugar do D aqui, D quiescente menos a perturbação, no lugar do I, o I quiescente menos a perturbação, no lugar da tensão de saída, valor quiescente mais a perturbação. Novamente, a gente tem que fazer as multiplicações, expandir os termos, fazer algumas pequenas manipulações matemáticas e organizar a equação em termos de si, termos de primeira ordem, termos de segunda ordem, lembrando que os termos de segunda ordem podem ser desprezados, os termos de primeira ordem a gente vai utilizar para chegar na equação linearizada, os termos CC servem para obter a equação de ganho CC, a qual já foi obtida a partir da equação do indutor. E aqui, do lado esquerdo, nós temos o termo quiescente, que, como está dentro da derivada, vai a zero, e o termo de primeira ordem, que expressa aí a corrente do indutor, né, devido a essa multiplicação do capacitor. O passo seguinte, a partir dessas equações, então já tínhamos obtido a equação do indutor, agora obtemos a equação lá para o capacitor. São equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Você tem vários métodos para resolver essas equações. Um deles é aplicando transformada de Laplace. Então, a gente tem aqui, vai ficar registrado, né, a equação do indutor, a equação do capacitor. O próximo passo agora é aplicar Laplace nessas equações e fazer as manipulações matemáticas. Isola a corrente aqui, joga aqui para obter a relação de tensão, depois isola a tensão, joga na outra para obter a corrente. Lembrando ainda que nós estamos aqui com a perturbação da tensão de entrada e com a perturbação da razão cíclica. Então, para obter os modelos tensão de saída pela razão cíclica e corrente do indutor pela razão cíclica, eu devo zerar esse termo VG. Já para obter as plantas, tensão de saída pela tensão de entrada e corrente do indutor pela tensão de entrada, eu devo zerar esse termo de razão cíclica. Fazendo isso, a gente aplicou Laplace, o que era derivada fica Ls e ds, mesma coisa para o capacitor, Cs, V de S. Demais variáveis que são constantes não mudam, as variáveis que são as variáveis de interesse viram D de S, VG de S, V de S, e assim por diante. Então temos aqui as equações 4 e 5, que agora o passo é fazer
as substituições. Então, você pode pegar a equação 5, isola a corrente, a partir da corrente aqui isolada, só reorganiza para ficar numa formatação melhor, isolando também a tensão de saída. Substitui lá na corrente do indutor e trabalha aí algumas manipulações matemáticas, chega nessas equações maiores. Então, após fazer as substituições, é bastante interessante você agrupar os termos em função do D de S, da tensão de saída e da tensão de entrada. Então, deixei os termos que dependem da razão cíclica do lado esquerdo. Aqui, o termo que depende da tensão de entrada. Aqui, o termo que depende da tensão de saída. Organizando mais um pouquinho a equação, continua com a mesma separação. Tensão de saída, tensão de entrada e razão cíclica. Lembrando que D' nada mais é do que um menos D. Tá? D' é a anotação para você escrever um menos D com menor espaço. Dessa forma é bem fácil de você chegar nas plantas. Se você quer a planta V de S por D de S, você considera que esse termo aqui é zero. Se você quer a planta V de S por VG de S, você considera que esse termo aqui é zero. Então, fazendo isso, a equação está aqui, a gente obtém a planta V de S por D de S, V de S por VG de S. Tensão de saída pela razão cíclica, tensão de saída pela tensão de entrada. Novamente, reforço que o denominador é igual para essas duas plantas, assim como vai ser igual para as plantas de corrente. O que muda? O numerador. Então, muda o ganho da planta, muda os zeros da planta, mas os polos da planta são os mesmos para as 4 plantas que a gente vai deduzir aqui. Ainda analisando as plantas obtidas, a gente observa que a planta tensão de saída pela tensão de entrada, ela não tem nenhum zero. Então, é uma planta que possui 2 polos, de forma que a fase vai tender a menos 180, o que pode levar a algum problema, mas ainda assim não é muito grave. Já esta planta aqui, agora que a gente vê algo bem expressivo do ponto de vista das raízes do denominador e do numerador. Especialmente no numerador, onde a gente tem aqui, ó, tensão de saída menos a tensão de entrada. Bom, foi visto que esse conversor ele pode ser abaixador ou elevador. Então, a tensão de saída pode ser maior do que a tensão de entrada e a tensão de saída pode ser menor do que a tensão de entrada. Se a tensão de saída pode ser maior ou menor do que a tensão de entrada, então a gente vê que este termo aqui pode ter sinal positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o zero desta planta ele pode estar no semiplano direito ou no semiplano esquerdo, dependendo do conversor atuar como abaixador, característica de Planck, ou como elevador, característica de Proust. Então, já adianto para vocês que, se ele atua como abaixador, o zero ele está no semiplano esquerdo. Portanto, o zero se comporta como zero, como a gente espera. A fase subindo 90 graus. Então, eu tenho menos 180 graus dos 2 polos, com mais 90 graus desse zero, a fase final dessa planta tende a 90 graus, tornando a planta estável. Já quando o meu conversor está atuando como elevador, este zero está no semiplano direito. Portanto, ele vai ter a atuação do ponto de vista da fase como se fosse um terceiro polo. E o valor final de fase que tem desse sistema vai ser menos 270 graus. Se o valor de fase final tende a menos 270 graus, então fica bem evidente que o sistema pode fazer realimentação positiva. Portanto, ele pode ser instável. Então, você tem uma dificuldade razoável de estabilizar
e de fazer um controle do conversor buck-boost quando ele está operando como elevador. Quando ele está operando como abaixador, é mais fácil de estabilizar. Quando ele está operando como elevador, você tem essa dificuldade. Característica de sistema de fase não mínimo, característica desse tipo de conversor. Vamos agora para as plantas de corrente. Para obter as plantas de corrente, basta pegar as mesmas equações, só que ao invés de eu isolar a corrente e substituir, a gente vai isolar a tensão aqui para substituir. Então, pega a equação 5, isola a tensão, organiza os termos, vem aqui para a equação 4, substitui, mais um algebrismo, mais uma manipulação matemática, chega-se nessa expressão aqui. Agrupa-se os termos que dependem da corrente, termo que depende da tensão de entrada, termo que depende da razão cíclica. Lembrando, então, que para ter corrente de saída pela tensão de entrada, eu zero esse termo. Para ter corrente de saída pela razão cíclica, eu zero este outro termo aqui. Isolando as variáveis a partir da equação anterior, a gente obtém a corrente do indutor pela razão cíclica, a corrente do indutor pela tensão de entrada. Os polos são os mesmos, é a mesma equação característica no denominador. No numerador, a gente observa um zero aqui nessa planta, onde esse zero está no semiplano esquerdo e ele não muda de semiplano com a mudança do conversor se abaixador ou elevador. A mesma coisa a gente observa aqui na planta corrente do indutor pela tensão de entrada. Tá? Outro ponto importante a se destacar aqui desse conversor, diferente do conversor buck, por exemplo, que o conversor buck, os polos não se alteravam quando a razão cíclica do conversor era alterada. Aqui a gente tem que os polos se alteram. Eu tenho uma dependência com a razão cíclica na equação do denominador. Isto não ocorria lá no circuito buck, então você tinha uma validade maior da tua modelagem, porque o teu conversor não tinha essa dependência dos polos com o ponto quiescente de operação. Isso fica visível quando você olha a característica do conversor buck, uma vez que o conversor buck ele é linear, e este conversor aqui, como a gente mostrou, ele tem uma característica exponencial. Para finalizar, a gente apresenta aqui o que deve ser feito de trabalho. Validar os modelos deduzidos nesta aula. Para validar os modelos, deve ser utilizada a resposta ao degrau e o AC sweep. Ao todo são 4 modelos, fica a critério de cada grupo fazer 2 com degrau, 2 com AC sweep, ou 3 a 1, 3 sweep e 1 degrau, tanto faz. Precisa usar este método, pelo menos uma vez, precisa usar este método pelo menos uma vez. Também deve ser validado o modelo para o modo abaixador e para o modo elevador. Precisa ser todos os modelos validar abaixador e elevador? Não. Especialmente aqui o modelo de tensão. Então, o modelo de tensão porque o zero muda de plano, do plano esquerdo para o plano direito. Então é interessante, pelo menos no modelo de tensão, validar aqui abaixador e elevador. E é importante validar até quando que a linearização é válida. Isto pode ser feito para o modelo de tensão por razão cíclica ou para o modelo de corrente por razão cíclica, uma vez que esse conversor tem um comportamento não linear bem expressivo, a gente vai visualizar que à medida que você vai aumentando o degrau de razão cíclica, o modelo vai perdendo precisão. E isso é bastante importante para que a gente cuide na hora de projetar o controle. O controle ele vai ter algumas limitações de resposta dinâmica. E uma das limitações
é porque o nosso modelo não pode variar bruscamente a razão cíclica de um período para o outro. Se o controle não pode dar um degrau muito grande na razão cíclica, porque o nosso modelo tem como premissa não gerar uma perturbação grande na razão cíclica, a gente vai ter que limitar a velocidade de resposta do meu controlador. O meu controlador não vai poder, em um ciclo de operação, estar com razão cíclica 0,3, no outro ciclo de operação, estar com razão cíclica 0,55, que é quase o dobro. Né? A gente vai ter que sair de 0,3 para 0,55 com alguns ciclos de operação. Você não vai poder fazer isso em um ciclo de operação. Por quê? Porque a sua linearização não vai ser mais válida. Então, o controle que você está projetando não vai se comportar desse jeito na prática, porque você vai projetar trabalhando com um modelo que não é válido. Ok? Então, é importante a gente interpretar aí até quando a linearização é válida. Pessoal, na aula de hoje era isso. Próxima aula a gente já vai partir para os modelos de condução descontínua e a gente segue à disposição aí para as dúvidas. Obrigado.